E aí galera, beleza? Bom, hoje vamos falar sobre serverless. O que é serverless? Serverless é uma arquitetura em nuvem que ela foi projetada principalmente para que as empresas não precisam se preocupar com servidores, com a infraestrutura. Então não é que não existam servidores em arquitetura serverless, existem, porém as empresas não precisam se preocupar em provisionar servidores, em escalá-los e etc. Então assim, logo de cara a gente consegue ver esse benefício, né? De você não ter que ficar se preocupando com essa parte de infra, né? De escalando os servidores. As arquiteturas serverless elas conseguem ser escaladas automaticamente, dependendo da quantidade que for necessária. Então, se a sua aplicação possui um usuário, você vai conseguir executar isso na plataforma serverless. Se ela tiver 1 milhão de usuários, serverless ainda ela vai aguentar. Então, assim, é uma arquitetura 100% autoescalável, né, e com alta disponibilidade. Outro benefício muito grande de serverless é que geralmente o custo tende a ser menor. Por que isso? Porque você vai pagar apenas pelo tempo de processamento da sua aplicação ou pelo espaço utilizado. Diferentemente do que quando você tem um servidor que fica rodando 24 horas por dia ali, né? A sua equipe de DevOps, dependendo, vai ter que criar estratégias para que mais servidores sejam provisionados durante o dia, durante o horário de pico, e desligados também quando for um horário mais calmo. Então você não vai ter essa preocupação e os custos tendem a ser menores. Outro benefício também do uso de serverless é que você não precisa ficar preso a uma linguagem só no desenvolvimento das suas aplicações. Então vamos supor que você trabalha numa empresa muito grande, que é um time muito grande, e que você possui especialistas em várias linguagens. Então você pode ter um ecossistema, uma arquitetura de microserviços escrita em JavaScript, outra escrito em Golang, ou escrito em Python, e por aí vai. Você não precisa ficar preso a uma única linguagem, tá certo? Então esses são alguns benefícios, né? A gente vai conseguir ver um pouquinho desses benefícios agora no código. Vamos pro código ali, vamos criar uma aplicaçãozinha simples para a gente poder entender melhor esses conceitos, beleza? Bora lá? Bom, galera, então aqui já estamos no console da AWS. Nós vamos utilizar a AWS nesse vídeo para demonstrar como funciona a arquitetura serverless. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou só criar uma lambda aqui para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como funciona esse tipo de arquitetura, né? Porque na nossa lambda vai ter apenas um código, nós vamos executar ali, simplesinho, só para vocês verem como que funciona, tá? Então aqui eu vou criar uma nova função. Vou colocar aqui my first lambda. Vou deixar o node ali mesmo. Um detalhe, eu preciso criar uma role primeiro. Eu vou criar uma role aqui só para a gente ter acesso ao CloudWatch, para a gente conseguir ver os logs, né? Senão eu não vou conseguir mostrar nada. Então aqui a AWS ela tem uma Lambda Basic Execution Role aqui, que a gente pode utilizar, que vem já com acesso a CloudWatch. Aqui eu já tinha feito um teste nela. Vou criar como Lambda Basic mesmo. Agora vamos voltar para as lambdas. Agora sim vou criar uma lambda. Como a gente tinha começado aqui, my first lambda. E aqui em permissões eu vou colocar a que a gente acabou de criar, só para a gente ter acesso ao CloudWatch, para a nossa lambda conseguir gravar logs. Certo? Então aqui nossa lambda já está criada, a nossa primeira lambda é só isso. Aqui tem um código que ela será executada quando ela for chamada, tá certo? É um código só que só tem uma resposta aqui para retornar para o cliente, no caso, o status code e o stringify. Aqui então eu vou adicionar só um console log nesse event, que é o parâmetro que ela recebe, para vocês entenderem. E aqui para testar, eu vou só criar aqui um corpo aqui de teste mesmo, tá? E aqui agora eu consigo chamar aqui, então eu vou dar um testar. Ela executou, então aqui ó, resultado da execução. Aqui a gente consegue ver. Então aqui é o que foi retornado da lambda, como a gente pode ver aqui embaixo, né, que estava o status code 200, stringify hello from lambda. Ele retornou aqui pra gente. E aqui como a gente fez o console log, aqui ele exibiu no CloudWatch. Então essas key value 1, 2, 3 é o mesmo que a gente configurou aqui no nosso evento de teste, tá? Que é a mesma coisa, então a gente consegue ver. Também dá para ver esses logs pelo CloudWatch, que se a gente clicar em logs, ele vai direcionar a gente. Vamos lá. É um pouquinho lento aqui, parece internet, mas tudo bem. A gente consegue ver aqui, tá? Então é a mesma coisa. E aqui também tem algumas outras informações. Então aqui ela executou, né, a duração dessa lambda para ela
iniciar, executar o código e terminar foi de 55,75 milissegundos. Tá? E a gente foi cobrado em 100 milissegundos. Por que isso? A AWS ela sempre vai cobrar no próximo centésimo, vamos dizer assim. Então, aqui se a nossa lambda demorasse 1 milissegundo, a gente seria cobrado em 100 milissegundos. Se demorasse 101 milissegundos, a gente seria cobrado em 200 milissegundos. Tá? É a forma como eles cobram. Aqui também a quantidade de memória que a gente alocou para essa lambda, por padrão, ela vem com 128, e o quanto foi utilizado, tá certo? Então, beleza. Então, agora você imagine se você tiver vários serviços, né, várias lambdas para serem implementadas. Quão trabalhoso seria você conseguir fazer isso dessa forma que a gente fez agora, criando uma lambda por lambda e tal. É claro que você pode fazer um upload no arquivo zip com o seu código de lambda ali, mas também não é muito performático, né? Para isso, a gente tem aqui um Serverless Framework, tá? Que é um framework mesmo para você trabalhar com isso. Ele funciona não só com a AWS, mas ele funciona com o Google Cloud, com o Azure também. E aí você consegue abstrair muita coisa utilizando essa plataforma, tá? Esse framework. Então aqui, vamos só iniciar rapidinho com ele aqui. Vamos pegar um Get Started aqui, só para vocês verem. Vamos instalar via npm aqui. Eu vou abrir o meu terminal. Tá certo? Vamos dar um install-g para instalar globalmente. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Beleza, instalou. Aqui eu vou entrar na minha pasta, seja dev, só para a gente fazer. E aqui eu vamos criar uma aplicação aqui usando o template deles mesmos, que eles fornecem, é o Create Template AWS Node.js. E aqui o path que a gente passa, eu vou passar isso aqui mesmo no meu template. My first serverless app. Só aguardar aqui, ele vai criar beleza? Ele vai criar essa pasta já com os arquivos necessários e eu vou iniciar o meu VS Code aqui dentro. Então eu vou só puxar para cá. E aqui a gente consegue ver a estrutura de um arquivo, de uma função serverless, né? Utilizando serverless. Ele tem um arquivo serverless YAML aqui que vai ficar as instruções da sua lambda. Então aqui tem o nome, a versão do framework que você está utilizando, aqui o provider, no nosso caso AWS mesmo. É o Node 12, como a gente viu lá, como a gente estava criando. Tá? A nossa função aqui, ele já criou uma função Hello World. E aqui tem um render que chama Hello. Então aqui vamos só... Aqui eu vou fazer assim. Vamos excluir todos esses comentários que estão aqui. Não, pode deixar esse comentário, não tem problema. Eu vou só habilitar aqui um evento de HTTP, porque a gente vai testar esse Hello World chamando ele pelo browser. Vou só habilitar o CORS nele. Aqui é importante, nos arquivos YAML a gente tem sempre que trabalhar com a indentação correta. Tá? Então aqui eu descomentei, ele ficou com a indentação um pouco errada aqui. Vou só fazer assim, boa, agora já está funcionando. Aqui eu vou deixar esse código aqui mesmo que está aqui. Ele vai executar essa mensagem aqui mesmo. E aí eu vou chamar o nosso terminal aqui. Vamos fazer o deploy disso. Como a gente faz o deploy utilizando serverless? Muito simples. SLS deploy. Aqui vamos aguardar então um pouquinho. Ele vai criar um zip, né, dessa estrutura que a gente tem aqui, desse código nosso. Ele vai subir isso lá para a AWS junto com uma instrução do CloudFormation. Se a gente for aqui, a gente consegue ver, ó, como que funciona. Aqui ele vai ter várias informações que não é referente ao nosso código em si. Na verdade, ele vai adicionar mais coisa aqui. Ou no caso é aqui. Mas a gente consegue ver aqui o Hello Lambda Function que a gente criou. Tem algumas instruções e tal. Então tudo que isso que a gente criou aqui, né, ele foi traduzido para o CloudFormation. Que é o jeito que a AWS entende como funciona. Se você quiser criar uma estrutura, você pode utilizar o CloudFormation. Porém, aí você tem que utilizar a estrutura aqui bem gigante, assim, né? Então, o Serverless ajuda a gente a abstrair todo esse trabalho. Tá certo? Vamos só ver aqui se ele tá terminando. Vamos lá, mais um pouquinho. A primeira vez demora um pouquinho mais mesmo. Ele vai estar criando toda a stack. Nas próximas vezes que você fazer deploy, ele vai poder estar atualizando a stack que já existe. Então não vai ser tão demorado esse deploy. Tá certo?
Outro benefício também que eu não citei de usar a arquitetura serverless é que você consegue fazer deploys muito mais frequentes. Então, imagine que você vai mexer em um serviço só, né? Você consegue só mexer nesse serviço, só atualizar esse serviço. Você vai adicionar um novo serviço, você vai adicionar só um novo serviço. Você não vai precisar fazer deploy de todo o seu código que você já tem anteriormente. Esse é um outro benefício que a gente tem, tá certo? Eu só não mudei a rota aqui, ele ficou users create. Eu vou deixar assim mesmo, não tem problema. Aqui ele já deu para mim a rota que a gente tem para acessar, mas eu vou mostrar aqui como que ficou. Vamos em lambdas aqui. Aqui já podemos ver que a gente tem duas lambdas, que a gente criou a primeira, e essa outra que a gente criou pelo Serverless Framework. Então se a gente abrir aqui, vai estar o nosso código, tá certo? Que igual a gente tinha ali, o nosso render, é a mesma coisa. Ele já criou, isso aqui também é bem interessante, como a gente descomentou aquela parte de evento e criou um evento HTTP, ele já adicionou a trigger do API Gateway aqui, tá certo? Então se a gente for no API Gateway, a gente vai conseguir ver essa rota criada lá. Então a gente tem aqui uma API criada, e aqui tem a rota que a gente definiu lá, né? No caso é users create mesmo. A gente não vai utilizar para criar usuário, mas é assim que a gente consegue ver. Se a gente for em estágios aqui, né? Ele cria estágio dev como padrão. Você pode estar fazendo deploy para prod também aqui depois, é só você configurar. E aqui a gente tem a URL da nossa API, tá certo? Para esse stage aqui, esse environment de dev. Então se eu clicar aqui, ele vai dar essa mensagem de erro porque a gente não, essa rota não existe, a gente não tem uma rota na raiz. A rota que a gente tem é users create, acho que é no plural. Isso. E aqui sim a gente consegue ver a nossa mensagem lá, Go Serverless. Ele logou aqui o input. A gente consegue ver os headers que foi utilizado nessa requisição, né, e várias outras informações que a AWS coloca aqui, né, alguns headers e tal. Beleza? Então agora vamos atualizar essa função aqui. Vamos fazer um upload de arquivos. Eu vou mudar aqui o nome da função para upload, eu vou mudar o render para upload, também vou mudar o path para upload e post. Certo? Então aqui o meu serverless ele já está quase pronto. Tá? Eu vou precisar adicionar uma role para ele, porque como eu quero acessar o S3, eu vou ter que configurar uma role que tem acesso ao S3. Então eu vou deixar aqui a role aqui só dessa maneira, eu vou criar daqui a pouco. Tá certo? Aqui nosso render, então, vamos alterar o nome dele para upload. E aí eu vou criar aqui um arquivo de S3 service.js mesmo. E aqui agora eu vou começar a implementar o meu arquivo, meu helper aqui para ajudar a gente nesse upload. Então aqui eu vou dar um require no AWS SDK. Aqui um detalhe, tá? Quando você estiver trabalhando com a Lambda, você não precisa importar esse arquivo, tá? E você subir esse arquivo lá, porque como você está rodando dentro do ambiente da AWS, eles já possuem esse e mais alguns módulos instalados para sua Lambda. Aí aqui eu vou fazer um S3 igual a new aws.s3. Eu vou configurar a region dele, tá? Então aqui aws.config.update region, a gente está usando US East 1. E agora, vamos lá, vamos criar a nossa função de upload. Aqui vamos criar essa função assim, então vamos receber o body mesmo. E aqui vocês já vão entender. Module exports upload. Tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso render, vou importar esse cara. S3 service, igual require. Services S3, beleza. Aqui vamos dar um await, porque nós criamos lá a função upload, passando em event.body. Tá certo? O event.body é o que nós vamos receber, o nosso payload ele vem dentro do body. Nada de novo até aqui. Então aqui eu vou dar um await no s3.putObject. Opa, não completou. PutObject. Aqui, que vai ser o método que nós vamos chamar para inserir um novo arquivo dentro do S3. E aqui eu quero que retorne uma promise para a gente poder utilizar o await ali. Beleza? Então aqui o bucket. Precisamos criar o bucket. Vamos deixar assim por enquanto. O bucket
nós precisamos uma key para informar qual que é o nome desse arquivo que nós vamos salvar. Vamos deixar assim por enquanto, vamos preencher daqui a pouco. O body, nós vamos receber esse body que vem, né? Ele vai vir encodado em... Ele vem um buffer, né? Só que ele vem em base 64. Então a gente faz aqui no Node. É buffer from body e a gente passa aqui o encoding dele. Base 64. Agora aqui a gente vai informar também o content encoding, que é base 64, que a gente acabou de falar ali. E também o content type. Aqui no caso nós vamos fazer o upload de imagem, então vai ser image JPEG, tá certo? E aqui eu vou retornar, não quero retornar não vou retornar nada por enquanto. Então aqui eu vou criar o nosso bucket nas 3. Aqui a gente tem um bucket já que está criado, tá? Que o serverless criou para fazer o deploy da nossa aplicação. Ele vai criar o bucket para subir o pacote da nossa aplicação, né? Zipado. E mais algumas outras informações. Aqui no nome do bucket vai ser seja dev images upload. Esse nome tem que ser único, tá, galera? Então, tem que ser único no mundo. Vou criar o bucket. O bucket está criado. Agora eu vou criar uma nova role para ter acesso ao S3, porque nossa aplicação tem que ter acesso ao S3 para salvar as imagens. Tá certo? Lambda. Aqui eu quero acesso total ao S3 e também quero o Basic, Lambda Basic, para a gente poder gravar no CloudWatch. Aqui vamos para dar o nome de upload role, criar função. Função criada, vamos copiar aqui o URL dela, vamos voltar para a aplicação e colar aqui onde a gente tinha colocado full na role, vamos colar o URL dela. Beleza? Então aqui a gente já pode atualizar o nosso arquivo com o nome do bucket, seja dev images upload. Vamos alterar aqui também, bucket. Aqui no nome do arquivo, como a gente quer vamos gerar ele com UID. Vou instalar UID. Já vamos usar um require nele aqui em cima. Eu quero utilizar o V4. Então aqui vamos criar um ID V4, beleza, já criamos. Aqui então ID, e eu quero retornar aqui então o nome do bucket e o arquivo, vai ser id.jpg, tá certo? Então aqui, a nossa aplicação está quase pronta, a única coisa que falta, a gente precisa fazer com que o serverless crie a nossa rota de upload, aceitando arquivos binários, tá? Por padrão, essa configuração não é feita. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar aqui um carinha que chama Serverless API Gateway GW Binary, que é esse aqui, tá? Então, a gente vai instalar ele aqui na nossa aplicação. E agora, para configurar, é só copiar o que está aqui, tá certo? Vamos colar aqui na nossa raiz. Aqui a gente pode remover o text do HTML, porque a gente não quer, tá? E pronto. Agora é só fazer o deploy da nossa aplicação e testar. Então, SLS deploy. Vamos aguardar um pouco. Ele deu um erro aqui de cores. Na verdade, tá core só na configuração. É cores o correto. Mas não vai interferir no nosso teste aqui, no nosso exemplo. Também tem um warning aqui dizendo que vai alterar a forma como eles dão o nome, né? Vai só inverter, na verdade, a de stage service vai virar service stage, mas beleza. Atualizando, vamos lá, já atualizou, já deu aqui a nossa rota, tá certo? Vamos copiar aqui então esse aqui e como a gente vai testar? Vamos chamar o postman aqui. E aí, eu vou fazer o upload de uma imagem nessa rota. Vamos lá. Aqui é um post. O body vai ser um binário. Vou selecionar aqui, eu tenho o arquivinho de cachorro aqui. Vou pegar esse dog e vamos enviar. Requisição. Beleza, já retornou pra gente aqui, ó, o nosso nome do arquivo e o bucket que a gente tinha criado, né?
que foi o que a gente pediu para retornar. Vamos lá então no nosso bucket ver se está tudo certinho com a imagem, se ela realmente foi enviada. Aqui beleza, então vamos fazer download dessa imagem só para a gente checar se está tudo certo. E olha só, aqui está o nosso cachorro que a gente enviou. Legal, né? Então, mas imagine, galera, uma desvantagem, né, de usar esse tipo de arquitetura é que é muito difícil você testar, você debugar, né? O teste você consegue fazer, como a gente acabou de fazer, né? Mas para você debugar é um pouquinho mais complexo. Porém, também a vantagem é que você não sobe o código muito grande, então cada código que você vai subir vai ser bem específico e é mais fácil de você garantir que aquele código funciona. Mas e se a gente quiser testar essa aplicação, debugar essa aplicação, como a gente faz para debugá-la? Então aqui a gente tem uma extensão que ela chama Serverless Offline. Vamos instalar aqui com o modo de desenvolvedor. Vamos instalar o Serverless Offline. Vamos instalar o Serverless também, porque a gente vai configurar ele no VS Code para colocar os breakpoints. Então vamos lá, npmi. Só aguardar aqui um pouquinho. E aqui eu já posso ir criando o nosso arquivo aqui de configuração, tá? Então aqui eu preciso usar o Workspace Folder, porque a gente quer pegar o que a gente acabou de instalar, Node Modules, bin, e aqui vamos rodar o Serverless, que a gente está instalando ali ainda, tá? Como parâmetro a gente vai passar offline e start. Por que isso? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então aqui a nossa aplicação já instalou. Então se eu quiser aqui usar o serverless, se eu quiser rodar essa aplicação localmente, na verdade, eu vou utilizar o serverless offline start, esse comando aqui. Então se eu vir aqui e der um enter, ele vai rodar a nossa aplicação. Ele não rodou porque ele não rodou. Serverless offline start, tá certo? Era para rodar. Ah, sim, galera, é lógico, ele não vai rodar porque eu não configurei ele. Eu tenho que avisar o serverless que eu estou usando esse plugin novo, tá? Então, olha lá, serverless offline. Então é só declarar ele aqui. E agora sim, se a gente chamar o serverless offline, start, aqui ó, já rodou, tá certo? E já deu aqui ó, a nossa rota. Então o caminho é lógico que mudou, né? O nosso endpoint agora é local. É localhost 3000, mas a rota continua a mesma. Então se a gente for aqui no nosso Postman e alterar, tirar essa aqui, colocar o nosso local, ele tem que performar da mesma maneira, tá certo? Então aqui ele retornou pra gente. Inclusive aqui nesse nosso caso, ele tá até fazendo o upload pro S3, porque como eu tenho configurado aqui na minha máquina o meu perfil como usuário para ter acesso ao S3, ele vai estar enviando o arquivo. Porém, o arquivo ele não vai estar, ele vai estar corrompido, tá? Eu estou rodando local, eu estou enviando para o S3, dessa forma que eu fiz não vai funcionar agora. Então se a gente for aqui, a gente vai até ver que aqui ele está com 241 bytes, mas a gente já consegue debugar já a aplicação e entender o que está acontecendo, tá bom? Então aqui eu tinha feito a configuraçãozinha para a gente usar em modo debug no VS Code. Eu vou cancelar aqui o que eu rodei no terminal e vou dar o play aqui em cima. E aqui já vai conseguir ver no console. Vamos lá. Beleza, já está funcionando. E a gente consegue já agora utilizar breakpoints. Olha só que legal. Eu vou colocar alguns breakpoints aqui só para a gente entender. Para a gente ver isso funcionando. Opa, não. E vou enviar de novo para a mesma rota local. Tá bom? E olha aqui, já parou aqui, ó. Então aqui eu consigo ver já o event body. Ele tá... é um binário, né? Então ele tá... você não vai conseguir ler o conteúdo dele aqui, mas você consegue ver outras informações do evento aqui, né? Então você consegue ver o resource, o path e por aí vai, o método que foi utilizado, né? Então se a gente dá um play aqui, ele vai pular para dentro, vai conseguir ver que o nosso ID foi gerado, tá certo? A gente consegue ver o nome do nosso bucket aqui, nossas variáveis locais e assim por diante, tá? E aqui o retorno, ele vai retornar lá, aqui temos o resultado. Isso aqui é o que vai aparecer no payload de retorno da nossa aplicação, que está aqui. Tá certo, galera? Então, assim, é basicamente isso. A gente fez uma aplicaçãozinha bem básica, só para vocês entenderem o funcionamento do serverless, né? Como ele funciona,
como é tão fácil você fazer o deploy utilizando esse framework e como é fácil você também, localmente, para mim, você consegue debugar ele, né? Você consegue testar. Tá certo? Então aqui também, eu não tinha aberto antes, mas aqui eu tô abrindo, a gente consegue ver na nossa Lambda aqui, é o mesmo conteúdo que a gente tem localmente, vai estar lá na nossa Lambda, tá certo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Valeu!